Este vídeo tem o apoio de Loja Next Adventure, equipamentos táticos e outdoor. Acesse www.nextadventure.com.br. Olá meus amigos, bem-vindos a mais um podcast aqui do canal Área Z. Uma forma bacana de você se manter informado, aprender um pouco mais sobre preparação, sobrevivencialismo, fazendo suas atividades do dia a dia. Então é só baixar esse podcast e ouvir à vontade. Então que tal inscrever-se, clicar em curtir e marcar o sino para receber nossas atualizações. E o assunto de hoje é muito interessante, afinal de contas, uma coisa que faz diferença aí para toda a preparação. Nós preparadores costumamos ter em nossos equipamentos vários dispositivos que utilizam pilhas ou baterias. E é claro que pilhas ou baterias sofrem desgaste ou muitas vezes precisam ser recarregadas. Porém, no mercado existem diversos tipos de baterias, inclusive para diversos tipos de dispositivos diferentes. Afinal de contas, você sabia que dependendo do dispositivo que você está usando, você vai usar um tipo de bateria diferenciado? Pois é, e esse podcast de hoje vem justamente a tratar desse assunto. Afinal de contas, quais seriam as melhores baterias e pilhas para armazenar? Afinal de contas, essa bateria vai ter que se manter funcional por um bom tempo, para caso você precise, ela está ali a pronto uso. Mas antes de falar sobre baterias, nós devemos entender algumas terminologias que são utilizadas nesse universo aí das pilhas e das baterias. A primeira terminologia utilizada é a capacidade. A capacidade da bateria é medida em miliamperes, ou mAh. Refere-se a quanta energia a bateria contém. A maioria das baterias domésticas varia de 800 a 2.500 mAh. Baterias de maior capacidade já estão se tornando disponíveis. Outra terminologia que nós devemos entender é a voltagem. A maioria das baterias domésticas tem 1,2 volts. Existem algumas baterias especiais, como baterias do tipo CR123A, que usam voltagens mais altas. Você precisa se certificar de que a voltagem das baterias que você usa corresponde aos requisitos do seu dispositivo. A taxa de autodescarga é outro termo que nós devemos entender relacionado às baterias e pilhas. Mesmo quando as baterias não estão em uso, elas perderão parte da carga, e isso realmente acontece. A quantidade de carga que eles perdem com o tempo é a taxa de autodescarga, ou seja, quando a bateria vai descarregar, mesmo não sendo utilizada. E quando nós falamos de armazenamento de baterias e pilhas, a taxa de autodescarga é um elemento muito importante. Assim como a capacidade recuperável. Quando as baterias recarregáveis são armazenadas por muito tempo, elas se descarregam automaticamente. Você pode recarregá-las para recuperar a carga perdida. No entanto, nem toda a carga poderá ser recuperada. Ou seja, a capacidade recuperável ela se refere justamente ao fator de você armazenar uma bateria por muito tempo, ela vai sofrer uma autodescarga e quando você recarregar essa bateria novamente, ela não vai recarregar completamente, quer dizer, ela vai perder parte dessa capacidade de carga. Então a capacidade recuperável é o quanto a sua bateria vai recarregar após ficar um bom tempo parada. Por exemplo, se as baterias forem deixadas ociosas por meses, em uma temperatura quente, elas podem reter apenas 60% da carga listada. A quantidade de carga que pode ser recuperada é chamada de capacidade recuperável. Um dos termos muito utilizados com relação às baterias é a memória da bateria. Você já ouviu dizer que as baterias devem estar completamente vazias antes de colocá-las para recarregar? Provavelmente, em alguma época atrás, você já deve ter escutado essa questão. Isso ocorria por causa do efeito memória. Uma bateria, teoricamente, lembraria a quantidade de descarga anterior e não daria mais carga do que isso, do que a partir daquele ponto. Felizmente, o efeito memória só se aplica a tipos mais antigos de baterias, como a NiCad.
As baterias NiMH geralmente não são afetadas e as baterias de lítio nunca são afetadas por essa questão da memória da bateria. Provavelmente você já não vai utilizar mais nenhum tipo de bateria que tenha esse efeito memória, até porque as baterias NiCad já praticamente não são mais utilizadas no mercado. Outro termo fundamental para você compreender que faz total diferença na qualidade das baterias que você vai armazenar e utilizar são os ciclos de carga. Isso se refere a quantas vezes você pode recarregar uma bateria antes que ela não possa ser recarregada novamente. Em outras palavras, a bateria perde alguma capacidade recuperável a cada ciclo de recarga. Quer dizer, quanto mais você recarrega essa bateria, chega um momento que ela começa a perder a capacidade de carga. Então ela já não vai mais dar uma carga de 100%. Consequentemente, sua bateria vai durar menos tempo. Quanto mais ciclos de carga você dá nela. Tanto que muitas baterias, inclusive a duração delas, é medida por ciclos de carga. Praticamente a validade da bateria é medida para ciclos de carga. E sim, as baterias hoje saem do mercado com uma capacidade X de ciclos de carga. Quer dizer, quantas vezes você vai poder recarregar e ela ainda vai ter uma operação eficiente. A validade, que é um termo comum para qualquer produto e não é diferente para as pilhas e baterias. Esse é o tempo que você pode esperar que a bateria dure quando armazenada corretamente. E sim, deve-se observar o armazenamento correto para que você consiga manter a bateria funcional e recuperável. Observe que a vida útil de uma bateria está relacionada à sua taxa de autodescarga e ao número de ciclos de carga, que nós já mencionamos aqui nos tópicos anteriores. Um termo importante a se compreender são os dispositivos também de baixo dreno. Como assim dispositivos de baixo dreno? Isso se refere a dispositivos que requerem baterias, mas usam apenas uma pequena quantidade de energia. Os exemplos incluem controles remotos, detectores de fumaça e relógios, por exemplo. Certos tipos de bateria nunca devem ser colocados em dispositivos de baixo consumo, porque podem se descarregar e nunca mais recuperar a carga. Tendo o entendimento desses termos, dessas terminologias utilizadas quando nós falamos em pilhas e baterias, agora é hora de nós compreendermos os tipos de baterias mais utilizadas. Este vídeo é um oferecimento da Cutelaria Simo, desde 1964 fazendo as melhores lâminas do Brasil. Use o cupom SIMOZ e ganhe 20% de desconto em suas compras na loja. Link na descrição do vídeo. As baterias são nomeadas de acordo com o tipo de química usada nelas. Afeta tudo, desde a capacidade, desempenho e vida útil. As principais opções de baterias são a alcalina, NiCad, que já praticamente não é mais utilizada no mercado, NiMH, lítio e bateria de íon lítio. Mas qual que é a diferença dessas baterias? E isso eu vou explicar para vocês agora. Alcalinas. As pilhas alcalinas costumavam ser a única escolha para pilhas domésticas. Agora não há nenhuma razão para comprar pilhas alcalinas mais. Elas podem parecer mais baratas no início, mas você pagará muito mais com o tempo por desempenho inferior. Existem algumas baterias alcalinas recarregáveis, mas seu desempenho é muito ruim. Você obterá apenas alguns ciclos de recarga com elas, na melhor das hipóteses. A única coisa boa sobre as baterias alcalinas é sua baixa taxa de autodescarga. Isso as torna adequadas para dispositivos de baixo consumo, como eu citei aqui para vocês antes, como relógios. Uma única bateria alcalina pode alimentar um relógio por anos, enquanto uma bateria com uma taxa de autodescarga mais alta acabará rapidamente ficando inutilizável. Dentro das vantagens das pilhas alcalinas é que elas podem ser encontradas em tamanhos comuns, como 2A, 3A, tipo C, que é um tipo quase que já não é mais utilizado. O custo inicial delas é barato, porém pode se tornar caro no decorrer do tempo. É adequada para dispositivos de baixo consumo, como controles remotos e relógios. O prazo de validade, pelo menos o prazo de validade para uma pilha decente, é 7 anos quando armazenada corretamente. As desvantagens dessas pilhas é que são muito mais caras a longo prazo. Ela não pode ser recarregada,
Como eu mencionei, apesar de ter algumas pilhas alcalinas recarregáveis, elas têm uma duração muito ruim. Você vai conseguir aí alguns ciclos de carga na melhor das hipóteses. E além do mais, elas são muito propensas à corrosão. Nós temos também as baterias NiCad, NiCad. NiCad refere-se a baterias de níquel-cádmio. Elas são alternativas recarregáveis para baterias alcalinas. No entanto, NiCad foi quase sempre substituído por baterias NiMH. Como acontece com as alcalinas, não há realmente nenhuma boa razão para comprar baterias NiCad. A principal desvantagem é que elas se descarregam muito rapidamente, cerca de 10% ao mês. Sua vida útil também é muito ruim. Embora alguns possam durar mais de 5 anos, geralmente perdem muito sua capacidade em 18 meses. Portanto, elas não são adequadas para a preparação para desastres. As baterias de NiCad também sofrem com efeito memória, então você precisa descarregá-las completamente antes de recarregar. Isso as torna completamente inadequadas para situações em que você precise usar um pouco de bateria, recarregar um pouco e usá-la novamente, como fazer a recarga com o carregador solar, por exemplo, numa situação outdoor. Vale ressaltar que as baterias NiCad praticamente não são mais utilizadas. Você não vai encontrar equipamentos no mercado que utilizem esses tipos de bateria. E agora vamos para as baterias NiMH padrão. NiMH é o tipo mais comum de bateria recarregável que você encontrará. Elas têm melhor capacidade e desempenho do que as baterias NiCad. No entanto, existem muitas desvantagens nessas baterias. A principal desvantagem é que as baterias NiMH têm uma grande taxa de autodescarga. Nas primeiras 24 horas, elas perderão cerca de 20% da sua carga. Depois, perdem cerca de 10% ao mês. Essa alta descarga significa que elas são terríveis para dispositivos de baixo consumo, como detectores de fumaça. Outro grande problema é que as baterias NiMH não devem ficar inativas. Elas precisam ser carregadas e recarregadas regularmente. Se você não fizer isso, elas podem descarregar além de um ponto irrecuperável. Isso os torna inadequadas para armazenamento e preparação para desastres. Porém, dentro dessa classificação NiMH, nós temos as baterias NiMH LSD, que são as melhores para a preparação para desastres. Esse é um tipo mais novo de bateria que resolve os problemas com baterias NiMH padrão. Porém, chamado de híbrido ou pronto para usar, o LSD significa baixa autodescarga. Como o nome indica, as baterias NiMH LSD não têm alta taxa de autodescarga. Quando armazenadas corretamente, elas retêm até 85% de sua carga após 1 ano de armazenamento e 70% de sua carga após 5 anos. As baterias NiMH LSD de qualidade inferior podem reter apenas 80% da carga após 6 meses, mas ainda é melhor do que as baterias NiMH padrão. Uma pegadinha estranha sobre as baterias NiMH LSD é que quanto maior a capacidade, menos vezes você poderá recarregá-la. Por exemplo, uma bateria de 2.500 mAh NiMH LSD pode ter apenas 500 ciclos de carregamento. Por outro lado, uma bateria de 2.100 mAh pode obter 2.100 ciclos de carregamento. Isso significa que as baterias de menor capacidade se pagam a longo prazo. Claro, há situações em que você não quer recarregar constantemente ou carregar muitos backups sobressalentes, e ainda pode fazer sentido comprar algumas baterias NiMH LSD de alta capacidade também. Porém, muito cuidado com o superaquecimento e sobrecarga. Observe que as baterias NiMH LSD são sensíveis ao calor e sobrecarga. Você precisará de um bom carregador inteligente para usar com elas. São as melhores baterias para o preparador, porque ela tem baixa taxa de autodescarga, é adequada para armazenamento de longo prazo e preparação para desastres, não possui efeito memória, ou seja, você pode recarregar a qualquer momento. A vida útil
de até 10 anos quando armazenada corretamente, e é claro, para baterias de boa qualidade. 500 a 2.000 ciclos de carga, e elas são muito acessíveis. É claro que nem tudo são flores, então ela tem os seus contras, como ser sensível à sobrecarga e ao calor. Versões de maior capacidade têm muito menos ciclos de carga e custam mais. E é claro que eu tenho que acrescentar aqui com vocês, nessa questão de baterias e pilhas, as baterias de lítio não recarregável, ou seja, aquelas tradicionais descartáveis, que são ótimas para os nossos kits 72 horas. Em todos os aspectos, da capacidade à vida útil, as baterias de lítio são as melhores. Elas vêm com uma grande capacidade. A relação peso-capacidade também é fantástica. A qualidade das baterias de lítio é geralmente muito alta, então você pode obter uma vida útil muito mais longa das baterias em comparação com outros tipos, como LSDs de NiMH. As baterias de lítio também podem ter uma taxa de autodescarga muito baixa. Elas manterão 80% de sua carga durante 15 anos. Então você poderia colocá-las em uma mochila de evasão e elas estariam prontas para utilizar mesmo depois de anos. Mas sim, existem algumas desvantagens. O principal delas é que as baterias de lítio não são recarregáveis. Elas também são muito caras, então o custo aumenta rapidamente se você usar apenas baterias de lítio. Até recentemente, as baterias de lítio estavam disponíveis apenas em tamanhos especiais. Agora você pode encontrar tamanhos 2A e 3A de baterias de lítio. Apenas certifique-se de verificar a tensão das baterias, para garantir que correspondam ao dispositivo que você está usando. Baterias de lítio de alta tensão podem fritar certos dispositivos. E também nós temos as baterias Li-íon ou Li-íon. É a versão recarregável das baterias de lítio. Elas têm a vantagem de vir em altas capacidades. Portanto, são uma boa alternativa às baterias NiMH-LSD para dispositivos de alto consumo. Infelizmente, ainda existem muitos problemas com as baterias de íon lítio, que as tornam inadequadas para a maioria dos usos, sem mencionar que são inadequadas para a preparação para desastres. O primeiro problema é que as baterias de íon lítio não devem chegar a zero. Se elas caírem abaixo de uma certa capacidade, a bateria pode ficar permanentemente danificada. Como as baterias de íon lítio têm uma taxa de autodescarga bastante alta, 15 a 20% ao ano, isso significa que você não pode simplesmente deixá-las paradas. Elas podem descarregar a si mesmas a um ponto em que estão além da recuperação. Então, obviamente, essas não são uma opção para a preparação de desastres. As baterias de íon lítio também têm requisitos específicos de armazenamento. Elas precisam estar com aproximadamente 40% de carga quando armazenadas. Se você armazená-las com carga total, elas se descarregarão mais rápido. Você também precisa mantê-los em temperatura ambiente, ou eles serão danificados permanentemente. Por causa de todas essas falhas, as baterias de íon lítio são adequadas apenas para eletrônicos com alto consumo de energia e que são usados todos os dias. Você provavelmente não precisará deles para nenhum de seus equipamentos de preparação de emergências. Mas depois de todo esse resumão sobre tipos de bateria e terminologias utilizadas para pilhas e baterias, qual seria a melhor resposta para a questão de qual é a melhor bateria para preparação e emergência? Para se preparar para desastres, você precisará estocar baterias NiMH, LSD e baterias de lítio não recarregáveis. As baterias NiMH-LSD podem reter 70 a 80% de sua carga por até 10 anos em armazenamento. Portanto, estarão prontas para uso quando você precisar delas. Alguns podem ser recarregados mais de 2.000 vezes. Apenas certifique-se de obter um carregador inteligente de boa qualidade e uma fonte de energia alternativa, como um painel solar, por exemplo. As baterias primárias de lítio não são recarregáveis, mas têm capacidades maiores e mantêm quase toda a carga por até 20 anos. Você pode colocá-las na sua mochila e contar com elas mesmo anos depois. Então que tal inscrever-se, clicar em curtir e marcar o sino para receber nossas atualizações?
E para finalizar esse podcast com chave de ouro, eu vou deixar aqui para vocês algumas dicas com relação a baterias e preparação de emergência. A primeira dica é usar o mesmo tipo de bateria para todo o seu equipamento. Sempre que possível, tente escolher equipamentos que usem o mesmo tamanho de baterias. Por exemplo, eu tenho lanternas que utilizam o mesmo tamanho de bateria que utiliza o meu rádio comunicador. Então, nesse caso, se eu precisar utilizar a bateria de um dispositivo em outro, num caso extremo, em que eu preciso utilizar aquele dispositivo e ele esteja com as pilhas ou baterias sem carga, eu posso tirar as baterias do outro dispositivo. Nunca misture e combine baterias. Você não deve usar diferentes tipos de baterias juntas, como, por exemplo, misturar baterias NiMH com baterias NiMH LSD. Mesmo que as baterias tenham a mesma química, você não deve misturar capacidades diferentes. Alguns dizem que nem mesmo para misturar e combinar marcas diferentes, mesmo que sejam do mesmo tipo e capacidade, porque elas podem apresentar determinadas diferenças de acordo com o fabricante. A razão para isso é que o equipamento só vai funcionar no nível da bateria com carga mais baixa. Adicionar uma bateria com carga mais alta com uma bateria de carga mais baixa não ajudará o dispositivo a funcionar com maior capacidade. E a dica número 3 aqui é que você tem que obter um bom carregador para suas baterias. Mesmo boas baterias recarregáveis são suscetíveis a superaquecimento e sobrecarga. Invista em um carregador inteligente que permita que você saiba qual é a carga real e pare de carregar quando estiver cheia a bateria ou em uma determinada temperatura. Caso contrário, você não obterá toda a vida útil das suas baterias. E a quarta e última dica para finalizar esse podcast é: armazene as baterias corretamente. As baterias precisam ser armazenadas em local fresco e seco. Suas extremidades nunca devem tocar umas nas outras ou em objetos de metal. Certas baterias devem ser armazenadas em um nível de carga específico. Mas para saber mais sobre isso, é só você pesquisar um pouquinho mais sobre o tipo de bateria que você vai utilizar nos seus dispositivos. E é isso aí, meus amigos, esse podcast vai chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Qualquer dúvida você pode colocar aqui nos comentários. E se você não conhecia o nosso canal, aproveita para se inscrever e não esquece de deixar aquela curtida que ajuda muito o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui e nós nos vemos em um próximo vídeo ou podcast do canal Área Z. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Gostou deste vídeo? Então que tal inscrever-se, clicar em curtir e marcar o sino para receber nossas atualizações. Obrigado e até a próxima. Em mais um vídeo do canal Área Z.